Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tu Conta ou Eu Conto. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de conto, mais especificamente sobre o conto de fadas, o conto psicológico e o conto de mistério. Eu vou me deter a falar sobre o conto de fadas, muito famoso aí no contexto das crianças, né? Mas nem sempre foi assim. O conto de fadas, ele tem algumas características muito marcantes. Por exemplo, o início, normalmente eles começam como era uma vez. E no final, eles sempre colocam a frase como e foram felizes para sempre. Outra característica bem marcante dos contos de fadas é que normalmente eles trazem uma ideia de moral, né? Tem uma lição de moral ali, mas é notável que o bem, de certa forma, ele sempre vence. É bastante previsível o que pode acontecer, né? As histórias elas são diferentes, mas por ser conto de fadas, nós já sabemos que no final tudo vai dar certo e todo mundo vai ser feliz para sempre. Mas vamos aos primórdios desse conto de fadas, né? Como que era inicialmente, como que ele surgiu? O conto de fadas surgiu por volta do século XVII, durante o reinado de Luís XIV. Nesse contexto, os contos eles não eram escritos especificamente para crianças. Inicialmente, eles eram destinados aos adultos, mais especificamente ao reinado, né, a Luís e aos seus agregados. Então, quem tinha acesso a esse tipo de literatura não era qualquer pessoa. O precursor do conto de fadas foi Charles Perrault. Charles coletava histórias de cunho oral, ou seja, o conto de fadas ele vai nascer da oralidade. Ele coletava as histórias que as pessoas contavam oralmente e ele montava os textos. Então, o conto de fadas inicialmente ele podia ser comparado a mito, né? Porque não tinha final feliz. Apesar de ele ter publicado uma coletânea com vários contos de fadas, é bem diferente do que nós conhecemos hoje. Dentro dessa coletânea publicada em 1697, tem alguns contos como A Bela Adormecida no Bosque, O Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Essas histórias elas não possuíam final feliz, como eu disse anteriormente. Elas eram apenas contos tradicionais orais que foram escritos. Mas, além disso, algumas partes que eram consideradas irrelevantes, elas eram tiradas. Então, Charles Perrault ele adaptava essas narrativas ao gosto de quem ia ler, no caso, a nobreza. No século XIX, surgiram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, os famosos irmãos Grimm. Eles vão surgir ali preocupados com a linguagem, né, em relação àqueles textos que seriam os contos de fadas. Os irmãos Grimm, eles publicam o conto de fadas para crianças e adultos entre 1812 e 1822. Mais especificamente, em 1819, eles vão publicar ali uma coletânea de 51 narrativas, né? No caso, seriam os contos. Após esse período de publicação dessas narrativas, surgem algumas críticas por parte dos ingleses, né? Eles vão afirmar que essas histórias têm injúrias e poderiam aterrorizar as crianças, embora não tivesse elementos maravilhosos contidos nessas histórias, né? Com isso, as obras parece que foram meio que recolhidas, né, de circulação e passaram-se muitos tempos até que Christian Andersen recupera essas narrativas. Durante a Idade Média, o conto de fadas se fazia presente ali no contexto das pessoas que viviam, principalmente os trabalhadores, né? Considerando o contexto histórico,
em que haviam muitas doenças, a pobreza. Então, para fugirem da realidade, eles se reuniam em rodas e inventavam histórias, contavam e inventavam as histórias. E é dessa maneira que, indiretamente, o conto de fadas estava presente. Algum tempo depois das obras dos irmãos Grimm terem sido tiradas de circulação, surge Anderson. O que Anderson vai ter de diferencial? Ele vai ter um diferencial de Perrault e dos irmãos Grimm, porque além de ter a narrativa propriamente dita que os dois primeiros tinham, ele vai acrescentar algo diferente, que é o elemento maravilhoso. Ou seja, além de ter a história propriamente dita, ele vai usar um pouco da imaginação. E é aí que pode ter surgido o conto de fadas que hoje nós conhecemos. É uma mistura de algumas coisas, né, da narrativa, pode ser oral, né, mas os elementos maravilhosos, que são aquelas coisas que são fora da realidade, e é isso. O conto de mistério é uma das vertentes do gênero conto, muito popular. É marcada por algumas características bem específicas, né, como ele pode ser sobrenatural ou apenas de suspense. Então, o conto de mistério, ele sempre vai ter um suspense e ele não vai dar muitas pistas do que pode ocorrer naquela narrativa, né? Além disso, o enredo ele vai se basear numa situação não resolvida ou numa situação mal resolvida que vai se desenrolar no decorrer da história. Além disso, é no clímax que ocorre essa descoberta, né? A explicação do que estava acontecendo anteriormente, né? Considerando que não se tem muitas pistas claras do que pode estar acontecendo, gerando aquele suspense. Agora, como poderíamos distinguir fábula de conto? Na fábula, geralmente seus personagens são animais que se comportam como humanos, que têm pensamentos como humanos. Já no conto, o personagem é qualquer tipo de pessoa. Agora, a principal diferença é que na fábula deve ter uma lição de moral. No conto, pode ou não. Apesar dos dois terem poucos personagens, o conto é uma narrativa com conflito e ação. É importante ressaltar que a fábula surgiu no Oriente. O conto ele é composto por uma introdução, uma complicação, um clímax e um desfecho, mas é uma narrativa breve, geralmente entre 3 e 6 páginas. Agora falarei sobre o conto psicológico. O conto psicológico, ele pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa. A maior diferença do conto psicológico para os outros tipos de conto é que ele está mais voltado ao universo íntimo do personagem, da personagem, às suas lembranças, aos seus sentimentos. As ações externas, elas servem apenas de pretexto para o que está interno da personagem. Além disso, o conto psicológico, ele tem 2 tempos, o tempo físico ou cronológico e o tempo psicológico ou subjetivo. Ou seja, o tempo no conto psicológico ele não é linear, pois ele parte do ponto de vista do personagem. A qualquer momento o personagem pode voltar ao seu passado ou ir para o futuro enquanto narra a história. Eu assemelho o conto psicológico ao diário. No diário, geralmente narramos um acontecimento do dia e em seguida podemos desabafar sobre algo que estamos sentindo, sobre aquele acontecimento, sobre aquela ação. Parece complicado, mas é algo que a gente já faz
espontaneamente. Descrever nossas lembranças, nossos sentimentos enquanto vivemos o dia a dia, chegando muitas das vezes a questionar nossa própria existência. E é por esse motivo que quando lemos um conto psicológico, há uma grande identificação e segue o mesmo objetivo de todos os outros contos, que é o entretenimento. Quando nos identificamos com uma narrativa, nós nos mergulhamos naquele pensamento, naquele profundo pensamento. Dito isso, agora eu quero saber de você. Você já produziu alguma narrativa psicológica? Conte aí nos comentários. Até mais!